Bom, pessoal, uma parte muito importante em relação ao modelo lógico que nós vamos ver é o que a gente chama de mapeamento de relacionamentos. Lá no modelo conceitual, que nós vimos com diagrama de entidade e relacionamento, a gente viu que tinha lá as cardinalidades, um para n para n, muitos para muitos, não era? Nós vimos que os relacionamentos podem possuir atributos. Como é que a gente pega aqueles modelos e converte agora para modelo relacional utilizando a representação lógica? Nós vamos ver cada um desses passo a passo. A primeira situação que nós vamos ver é quando tiver modelos de 1 para 1, em duas situações, quando não tiver atributos nos relacionamentos e quando tiver atributo nos relacionamentos. Então, aqui tem um texto especificando, depois vocês podem ficarem à vontade para ler aqui, isso aqui é mais para vocês, para ficar aí vocês estudarem posteriormente. Então, vamos lá para o nosso BR modelo, ver aqui como é que fica a seguinte situação. Vamos ver esses exemplos aqui, ó. A primeira situação é quando eu tiver um relacionamento de 1 para 1 entre duas entidades. Como é que eu vou transformar esse relacionamento? Percebam que aqui eu ainda não tenho, dentro desse relacionamento, eu não tenho um atributo, como aqui o segundo exemplo. Nós vamos ver primeiro essa parte. Em relacionamentos de 1 para 1, como é que eu mantenho, como é que eu comunico essas duas entidades? Então vamos lá para o nosso modelo lógico. Nós já temos aqui a primeira tabela criada, vamos criar a segunda tabela. Então nós temos a tabela 2 aqui, vamos acrescentar os nossos campos. Então, vamos acrescentar aqui os nossos campos, 1, 2 e 3. Campo 3. Vou botar aqui como campo 1, vai ser o campo tipo chave primária aqui do lado esquerdo. Então, vai identificar ele aqui como chave primária. Como é que eu faço agora essa parte? Estou fazendo esse modelo aqui de cima. Como é que eu vou criar o relacionamento? Eu vou aqui, eu não tenho uma representação gráfica para ele, eu tenho só a conexão aqui, ó. Criar novo relacionamento entre duas entidades. Você vai clicar numa entidade, depois vai clicar na outra e ele vai criar esse relacionamento com algumas cardinalidades. Nós vamos definir aqui as nossas cardinalidades. Vai ser de 1 para 1. Aqui também vai ser de 1 para 1. E temos definido aí. Só que tem um porém. O que é que acontece com as chaves primárias? Se eu disser que como é que eu vou fazer essa comunicação uma com a outra? Aí vai acontecer o seguinte, você vai definir quem no seu contexto do seu banco de dados, na sua modelagem, é a principal entidade, é a principal tabela. Se eu vou dizer que a principal tabela da minha entidade, que está ligada com a outra, é a tabela 2, então eu vou pegar o quê? Essa chave primária da tabela 1 e vou colocar ela como chave estrangeira na tabela 2. Então, para isso, como é que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, tem a opção de criar uma chave estrangeira. Vou clicar, colocar aqui, cliquei. Porém, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que editar as informações dessa chave estrangeira. Então, ele não é chave primária, o valor é único, é chave estrangeira. E eu posso vir e fazer a seguinte situação. Bem aqui tem um campo no lado esquerdo chamado, depois de chave estrangeira, chamado tabela de origem. Então, você vai definir quem é a tabela de origem deste campo aqui. Você vai clicar nesses 3 pontinhos que vão aparecer. Vamos já ver aqui. Pronto, apareceu esses campos aqui, essas informações referentes a esses campos da chave estrangeira. Então, continuando. Vindo aqui, você vai dizer o quê? Quem é a tabela de origem daquele campo anterior, né? Então, você vai vir aqui, ó, como é o campo 3 está selecionado, você vai dizer que a origem dele é bem aqui, ó, tabela de origem é a tabela 1. Então, ela vem daqui. E tem lembra que a gente falou da integridade referencial? Qual é a chave, né? Então, é a chave primária. Então, estou referenciando a chave primária da minha tabela 1 como chave estrangeira na tabela 2. E as ligações entre a tabela 1 e a tabela 2. Feito isso, feita essa definição, eu vou vir aqui ó, em campo, ó, campo 3, eu vou definir quem é a chave primária dele. Eu vou dizer que é campo, porque lá na minha tabela 1, esse campo 3, que é a chave estrangeira na minha tabela 2, é a chave primária chamada campo. Então, feito isso,
tá aqui, ó, campo, né, ó, identificado como chave primária. Eu disse que o campo 3 vem a origem daqui. Vou e fecho aqui que vai estar tudo salvo. Perceba que aqui embaixo, ó, tem algumas definições, ó. Isso aqui já é o nosso banco de dados físico. Já é essa tabela, aliás, física, feita toda essa ligação. Então, lembrando, se eu quiser fazer a edição de uma chave estrangeira para outra tabela, de relação de 1 para 1, eu tenho que fazer essas relações, essas modificações. Vou lá, digo aqui quem é a minha tabela de origem, onde tem aqui tabela origem, ó, tabela origem. Eu disse que era a tabela 1. Eu vou dizer que a integridade referencial é em relação à chave primária. E as ligações é o quê? É da tabela 1 com a tabela 2. E lá no campo 3, que é o campo que eu estou dizendo que é chave estrangeira na minha tabela 2, eu vou dizer quem é que ele faz referência, a origem. Qual a origem dele, né? A origem dele é a chave primária, que está lá no campo de chave primária, lá na minha tabela 1, que está lá na minha tabela 1, que é o campo, que ele chama aqui, campo. Então, feito isso, ó, só fechar que ele vai salvar e fazer as devidas modificações. Aí, feito isso, nós temos aí que está configurado o relacionamento entre as duas tabelas. Quando eu clicar aqui em campo 3, ó, ele vai dizer aqui do tipo inteiro. Ó. Perceba que eu nem tinha colocado antes o tipo, né? Ele já perguntou o que? É outra regra em relação às chaves. O campo, que é chave primária, que vem a ser chave estrangeira na minha outra tabela, ele tem que ser do mesmo tipo. Então, esse campo 3 aqui é chave estrangeira. Perceba que até a chave é verde. Ó. Ela é verde mais claro do que a outra. Faz referência a ele. Ó. Ele diz aqui que a tabela origem do lado ó, é na tabela 1 e que o campo de origem é o campo aqui, que é chave primária. Então, você poderia ter definido, aí dependendo do contexto que você for criar, quem é a sua tabela que tem prioridade, né? Dependendo da lógica do negócio, com a tabela principal. Eu defini que aqui é a tabela 2, mas poderia ter feito a mesma coisa com a tabela 1. Definido aqui o campo, que é a minha coluna campo aqui, que é chave primária na tabela 2, defini ela como chave estrangeira na minha tabela 1. Lembrando, isso é para relacionamentos do tipo 1 para 1, 1 para 1, 1 somente 1, no modelo lógico, sem possuir relacionamentos, aí, no caso, atributos com relacionamentos. E agora outra opção, né? Pronto, esse modelo aqui nós já fizemos, ó. Nós já convertemos ele para o modelo lógico, que é justamente isso. Essa é a nomenclatura aqui dele, a parte de se fazer. E agora, se eu tivesse uma outra situação em que meu relacionamento possuísse um atributo. Nesse caso, nós vamos fazer o seguinte. Pronto, quando eu tiver a seguinte situação, como é que nós vamos fazer? Da seguinte maneira. Nós temos aqui um relacionamento com atributo e uma cardinalidade de 1 para 1. Vamos usar para o nosso modelo lógico. Aqui, vamos utilizar o mesmo exemplo anterior para a gente ganhar tempo. Então, você vai fazer o quê? Vamos supor o seguinte, que tinha lá um atributo no nosso relacionamento aqui chamado atributo set. Então, você vai escolher uma das entidades, tal qual você tinha clicado aqui, escolhido aqui, uma das entidades para receber esse atributo aqui, o atributo do relacionamento. Como a gente tinha definido anteriormente que era a tabela 2, então eu vou adicionar aqui um novo campo, vou chamar ele de campo 4. Vou dizer que quero aquele campo aqui, vai ser esse campo aqui. E como eu já havia escolhido uma das tabelas como campo de origem aqui, o campo 3, como campo de origem a chave primária aqui e ele é chave estrangeira aqui, então fica dessa forma. É uma forma bastante simplificada. Quando eu tiver um relacionamento com atributo, eu vou escolher a minha tabela principal, lá na minha regra de negócio, dependendo do que eu defini como tabela principal, a tabela que vai ter como referência a chave estrangeira, que é chave primária na outra tabela. Então, a tabela que tiver essa chave estrangeira, que faz referência a outra tabela, vai receber o campo do relacionamento, tá? Nesse contexto aqui de relacionamento 1 para 1. Outras situações nós vamos ver que é um pouco diferente. Então, dessa forma que eu faço com campos com atributos, tá? Então, é bastante tranquilo. Nas próximas aulas a gente vai continuar vendo aí outras formas de mapeamento.